Fala pessoal do pós-médio, nosso tema de hoje é o ProUni. Vamos lá? O que é o ProUni? É um programa do Ministério da Educação criado pelo governo federal em 2004, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas a estudantes brasileiros de baixa renda sem diploma de nível superior. O que é uma bolsa de estudo? É um benefício concedido ao estudante na forma de desconto parcial ou integral sobre os valores cobrados pelas instituições de ensino privadas. Qual é a relação entre o ProUni e o Enem? Só pode se candidatar ao ProUni o estudante que tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e obtido a nota mínima de 450 pontos estabelecida pelo Ministério da Educação. Os estudantes que alcançarem as melhores notas no exame terão maiores chances de escolher o curso e a instituição em que estudarão. Basta fazer o Enem para se candidatar a uma bolsa? Não, mas fazer o Enem é o primeiro passo. Além de obter a nota de 450 pontos nesse exame, é preciso que o estudante tenha renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos e satisfaça uma das condições abaixo: ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa integral, ser portador de deficiência. É preciso fazer o vestibular para concorrer a uma bolsa do ProUni? Não. O candidato à bolsa do ProUni não precisa prestar o vestibular nem estar matriculado na instituição em que pretende se inscrever. Entretanto, é facultado às instituições submeterem os candidatos pré-selecionados a um processo seletivo específico e isento de cobrança de taxa. O ProUni reserva cotas para afrodescendentes, indígenas e portadores de deficiência? Sim, o ProUni reserva bolsas aos cidadãos portadores de deficiência e os autodeclarados negros, pardos ou índios. O percentual de bolsas destinadas aos cotistas é igual àqueles de cidadãos negros, pardos e índios, por unidade da federação, segundo o último censo IBGE. Vale lembrar que o candidato cotista também deve se enquadrar nos demais critérios de seleção do programa. Quais são os tipos de bolsas oferecidos? A bolsa integral para estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, bolsa parcial 50% para estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos e 25% para estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos, concedidas somente para cursos com mensalidade de até R$ 200. Como calcular a renda familiar por pessoa? A renda familiar por pessoa é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam esse grupo familiar. Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas residindo na mesma moradia que usufruam de renda bruta mensal familiar e que sejam relacionadas ao candidato pelos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, companheiro, filho, enteado, irmão ou avô, avó. E se o estudante contemplado com uma bolsa de 50% não puder pagar a outra metade da mensalidade? Nesses casos, o MEC possibilita ao bolsista parcial de 50% financiar 25% do valor total da mensalidade por meio do FIES, outro programa do governo, pessoal, chamado de Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Dessa forma, o aluno pagará apenas 25% do valor total da mensalidade, enquanto estiver estudando e, depois de formado, iniciará o pagamento do valor financiado. Exemplo, se a mensalidade for de R$ 400, a bolsa parcial cobrirá a metade, R$ 200, e o FIES financiará 25% do total, R$ 100. O aluno pagará, portanto, apenas R$ 100 por mês durante o curso. Vale a pena, né? Para saber mais sobre o FIES, consulte a página. É possível escolher qualquer curso em qualquer instituição? Sim, desde que a instituição escolhida seja participante do ProUni. Ao fazer a inscrição, o candidato poderá assinalar até 5 opções de acordo com suas prioridades, que podem ser em instituições ou cursos diferentes. No entanto, há cursos que exigem requisitos específicos para a matrícula, tais como ciências aeronáuticas ou música. No curso de Ciências Aeronáuticas, por exemplo, o estudante deve ter, dentre outras exigências, licença de piloto privado e uma determinada quantidade de horas de voo para poder se matricular. Assim, é necessário muita atenção ao efetuar as opções de curso no momento da inscrição no ProUni, pois caso a matrícula não seja possível em função de requisitos desse tipo, o candidato perderá o direito à bolsa.
Quais são as instituições que participam do programa? A lista completa das instituições participantes do ProUni será disponibilizada aos candidatos na data de abertura das inscrições na página eletrônica. Aí nós temos o site, que é do site do MEC. Como fazer a inscrição no ProUni? As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no período definido pelo MEC. No site, novamente, fiquem atentos a esse site do MEC. Ao efetuar sua inscrição, o candidato escolhe até 5 opções de instituições de ensino superior, cursos e turnos, dentre as disponíveis conforme sua renda familiar por pessoa. Nesse momento, o estudante poderá visualizar a nota de corte, que é a nota mínima para a pré-seleção naquele curso, até aquele instante. Isso possibilitará a escolha dos cursos nos quais sua nota no Enem for superior à nota de corte, elevando-se as chances de ser pré-selecionado. É importante ressaltar que essas opções poderão ser alteradas a qualquer tempo, dentro do período de inscrições do programa. Assim, o candidato poderá efetuar sua inscrição e posteriormente acessar novamente a ficha de inscrição para verificar se a sua nota no Enem está abaixo da nota de corte do curso escolhido, podendo fazer alterações caso desejar. A ficha de inscrição válida para efeito da pré-seleção é aquela com as últimas alterações efetuadas pelo estudante. Como é feita a pré-seleção dos candidatos? São pré-selecionados os estudantes que obtiveram as melhores notas no Enem. Ao fazer sua inscrição, o candidato escolhe até 5 opções de curso em instituições diferentes ou na mesma instituição. O estudante é pré-selecionado para a sua opção de maior prioridade, onde ainda existam vagas disponíveis. Portanto, o estudante que tiver obtido o melhor resultado no Enem é o primeiro a ser beneficiado em sua primeira opção, e assim por diante. Dessa maneira, o ProUni reconhece e valoriza o mérito dos melhores estudantes. Como saber os resultados da pré-seleção do ProUni? Os candidatos poderão informar-se sobre os resultados do ProUni fornecendo seu número de inscrição no Enem e CPF. Por meio dos seguintes canais: pela internet, consultando o site, novamente é o site do MEC, pelo telefone 0800 61 6161, consultando o Fala Brasil e pelas próprias instituições participantes do ProUni. Como proceder após ter sido pré-selecionado? O candidato deve procurar a instituição para a qual foi pré-selecionado com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. É de responsabilidade do estudante o comparecimento no período estabelecido. A perda deste prazo ou a não comprovação das informações implicarão automaticamente em desclassificação. Algumas instituições submetem os candidatos pré-selecionados a um processo seletivo próprio, diferente do vestibular. Nesse caso, a instituição deverá comunicar ao candidato pré-selecionado, observado o prazo mínimo de 48 horas após o seu comparecimento à instituição. Não poderá ser cobrado do candidato qualquer taxa por esse processo próprio de seleção. Se aprovado nesse processo, ou se a instituição para a qual foi contemplado não exigir seleção própria, chegou a hora de fazer a matrícula e começar a estudar. Os candidatos que não foram pré-selecionados ainda têm chance de concorrer a uma bolsa? Sim, eles ainda poderão ser beneficiados por uma bolsa na etapa de reclassificação. Nessa fase, são convocados novos candidatos em função da reprovação daqueles inicialmente pré-selecionados. Para isso, os candidatos devem consultar a lista dos reclassificados a ser disponibilizada em data específica na página eletrônica do ProUni. Pessoal, então tá aí, o documento será disponibilizado para vocês no grupo para leitura. Fica aqui a reflexão: em qual modalidade do ProUni você se encaixa. Então é isso, vamos estudar, vamos primeiro preocupar com o nosso aprendizado para a vida, não só para as provas externas como o Enem, mas já fica aí essa dica para vocês, essa leitura desse documento que provavelmente ajudará vocês na construção do seu projeto de vida. Valeu, pessoal, até a próxima!